agradecer, né, a sua disponibilidade de estar hoje à tarde aqui com a gente, batendo esse papo, permitindo que nós eternizemos, né, essa história, que é uma história fantástica, uma história de muito amor à Rotary, uma história de grande conhecimento. Então, a gente vai ter aí uma horazinha para bater um papo, para falar um pouquinho sobre as suas experiências, sobre a sua vivência e aprender, é claro, com toda a sua sabedoria em relação à Rotary Club. Desde já dizer que estou morrendo de saudade, né, de lhe encontrar pessoalmente, poder estar naqueles momentos que a gente sempre está, em assembleias, conferências, enfim. Deixa eu só apresentar, né? A gente está aqui hoje com o Alberto Van Drunen, ele é advogado, ele é administrador, foi professor da Unicap, né, da Universidade Católica de Pernambuco, professor da antiga FESP, que hoje é a Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, né? Então, e mais do que isso, nosso grande companheiro e, claro, governador distrital, ou seja, também foi governador do nosso distrito. Seja muito bem-vindo, companheiro. Uma boa tarde, companheiro. Boa tarde. Companheiro, vamos começar pelo seguinte: qual foi mesmo o ano que o companheiro foi governador? 93, 94. E conta um pouquinho para a gente essa história. Como é que começou primeiro? Né? Eu acho que é a pergunta que a gente faz a todo ele que passa por aqui. Como é que o Rotary entrou na sua vida? Em 1979. Em 1979. Ele foi fundador do Rotary Clube Guararapes. Essa é a voz da companheira Liana, não é isso? Eu sou. Para quem não sabe, companheira Liana não dá é a esposa, né, do companheiro Van Drunen e sempre esteve com a gente também em vários momentos. E como é que foi essa experiência para fundar o Rotary Guararapes? Como é que vocês foram convidados a estarem no Rotary Guararapes? Por Pedro Gaudêncio e Valdrílio, que eram do Rotary Brum, né? Sim. Você já Aí foram... ter ouvido falar em Pedro Gaudêncio? Sim, claro, claro. Ainda. Valdrílio já faleceu. Então, foram eles, o Rotary do Brum, que fundou o Rotary Guararapes. E era aqui, se reunia aqui em Candeias. Se reunia no Hotel Candeias. Quando isso foi em que ano? Aqui tinha um bar muito conhecido, ainda não tinha estrada para cá, para Candeias, era de terra. E eles, várias pessoas daqui de Piedade se reuniram, conhecidos de Pedro Gaudêncio e Valdílio, foi que fizeram a formação do Guararapes. Vocês lembram que ano foi isso? Hein? O ano foi... Qual foi o ano? Foi a fundação do Rotary Guararapes. Foi em 6 de setembro de 1979. E daí, entre 79 e... foi 93, 94, não é isso? Aí nós temos 15 anos, 14 anos, até a governadoria do companheiro Van Drunen. Companheiro, como é que foi ser escolhido governador? Né? Naquela época era colégio de governadores, não era isso? Existia uma comissão de indicação. E como é que foi ser escolhido por essa comissão de indicação? Qual foi a sua emoção disso? Foi muito agradável.
Porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, viajamos muito, foi ótimo. E nessas suas andanças, né? O que o senhor vê do Rotary de 93, 94, que o senhor sente falta no Rotary de 2020? Olha, nos falta hoje em dia disposição física para viajar pela nossa idade e também porque hoje em dia eu não enxergo muito bem. Mas no Rotary em si, o senhor sente falta de alguma coisa que o companheiro via naquela época e o senhor vê que hoje o pessoal não faz muito, o pessoal não pratica muito ou não? Ainda é a mesma coisa, o Rotary praticado hoje, ele é o mesmo Rotary praticado lá em 93? Não, melhorou muito. Como assim? Por que ele melhorou muito? Porque apareceram novos governadores e os novos governadores fundaram também novos clubes e o Rotary foi melhorando ao longo do tempo. Outras pessoas também mais jovens. Diga aí, o que o companheiro acha que esses novos governadores fizeram aí para melhorar o Rotary Club? Olha, eles, como são mais jovens, eles melhoraram muito a quantidade de rotarianos e também porque ficou mais agradável, né? Com os novos companheiros. Quantos anos o companheiro tinha quando foi governador? Bom, ele é de 1933, tinha 60 anos. 60 anos. 60 anos. É. E já eram. Quantos clubes eram naquela época de governador? Eu acho que eram uns 80. Ou estava perto de 80. Não me lembro muito bem a quantidade. Mas nessas viagens, eram muitos clubes. E nessas viagens aí pelo nosso distrito, como foi a experiência? Vocês já conheciam a maioria dos lugares que vocês foram ou não? Não. A gente não conhecia. E nós fizemos. E na época, era a visita do governador, era um acontecimento na cidade. A cidade colocava faixas assim: bem-vindo, governador Vandruna e Liana. Nós nos hospedamos no Tavares Correia, no Hotel Tavares Correia. De frente do hotel tinha uma faixa assim. E eles faziam questão de ficar com o governador um dia inteiro. Então, nós viajávamos na terça-feira de casa e passávamos uma semana, voltávamos no sábado de manhã para casa para resolver as coisas em casa. Né? E quando era outra terça-feira, novamente, a mala. Era praticamente um ano de vida dedicado para o Rotary. Porque não são os 6 meses, em 6 meses a gente fazia as visitas. E depois ficava indo, aquele clube fazia aniversário, convidava o governador, lá ia o governador para lá prestigiar. Não só o clube, mas tinha Rotaract. Tinha o Rotaract, o governador se encontrava, fazia reunião também com o Rotaract, com o Interact, até o Rotary Kids, que já existia em Caruaru. Em Caruaru tinha 4 clubes, nós ficamos lá
4 dias. Ah, então naquela época já existia o movimento rotário das crianças, o que Já hoje... muito grande e Eram atuantes, né? muito atuante. Lá no interior da Paraíba, Sapé, Catolé do Rocha, o Rotaract era mais atuante do que os rotarianos. A gente viu os projetos e eles faziam questão que a gente visitasse os projetos. Então, foi uma experiência riquíssima para a gente, que não tinha conhecimento da área rural, que nós somos... que ele nasceu em Natal, mas foi criado aqui, em Recife, né? Que meu sogro morava aqui. Ele só foi para Natal para nascer. Então, a gente não viajava muito para o interior. No máximo, a gente conhecia Gravatá, Caruaru. Então, foi uma experiência muito significativa para a nossa vida. Deixa eu só fazer o registro, né? Pessoas novas estão entrando e saindo. E aí, para registrar, hoje estamos aqui com esse casal maravilhoso, Alberto e Liana Vandrunen. Né? Alberto foi governador distrital 93, 94. Né? Liana, como sua esposa, o acompanhou por todo esse percurso. Né? E a intenção desse momento, como o nosso próprio projeto diz, é Histórias de Rotary, é conhecer um pouquinho mais das histórias dessas lideranças que foram os nossos governadores. Para quem não é rotariano, só uma rápida explicação, o Rotary ele não divide o mundo em países, ele divide em distritos. E aí, para cada distrito, existe um governador distrital. E esse governador administra o Rotary da região durante um ano. O distrito ele é determinado a cada 2.000 rotarianos. O nosso hoje está em torno de 1.800 e poucos rotarianos, mas por base temos aí uma região abrangente do nosso distrito, que é o estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Já fomos um distrito maior, já tivemos inclusive o Ceará e parte da Bahia pertencente ao nosso distrito. Hoje em dia só temos esses 3 estados. Mas, voltando ao nosso papo, companheiros, dividam com a gente alguma história engraçada desse ano que vocês viveram como casal governador do Distrito 4.500. Algumas histórias engraçadas. Eu lembro que em Gravatá, quando nós fomos visitar o clube de Gravatá, ele era recém-criado. E então tem aquele abrigo de velhos lá em Gravatá, que eles tinham um projeto, a Casa da Amizade. Era muito eficiente, muito participante. Em quase todo clube de interior tinha uma Casa da Amizade. E os rotarianos ficavam com o governador e as senhoras faziam aquele chá e iam mostrar os projetos dela também. Então, me levaram no abrigo, que elas faziam sempre visita aos idosos. E eu não sei se era na época de Miguel Arraes ou Miguel Arraes estava muito presente nessa época na memória nossa, né? Do nosso povo. Aí uma senhorinha virou-se para mim e disse assim, mas a senhora está tão diferente do que é na televisão. Aí eu tive que explicar a ela
que o governador, esse governador que estavam me apresentando, era um rotariano do clube que aquelas senhoras estavam, porque ela me confundiu, pensou que eu era Dona Madalena Reis, porque só ouviu falar que vem visitar a mulher do governador. Aí eu tive que dar essa explicação a ela. Eu confesso que eu, particularmente, eu fui rotaraquiano, aqui no Rotary Gravatá, inclusive hoje eu estou em Gravatá, por sinal, e nesse momento, né, minha casa é aqui em Gravatá, quando minha primeira reunião que falaram que ia haver a visita do governador, eu também pensei que era o governador do estado. Na época não era, Miguel. Pois é. Há sempre essa confusão. As pessoas imaginam, né, que é o governador do estado. Mas, assim, desses clubes aí, dos quase 80 clubes que existiam no ano de governadoria de vocês, vocês já desenvolviam projetos internacionais, não desenvolviam? Já. Algum projeto assim que chamou a atenção? Nós vimos no interior da Paraíba. Eu não me lembro qual era a cidade mesmo. Um projeto que tinha... Era de plantação ou era de água? É perto da fazenda de Maria Antonino, naquela região por ali. Tinha já um projeto internacional de uma construção de uns poços artesianos, poços para água, né? No sertão. E nós encontramos alguns ainda. Quando? Nessa época, Sim. em 93, né? Porque a viagem é no primeiro semestre da governadoria. E daí, quando vocês foram eleitos, casal governador, né, vocês foram para a Assembleia Internacional. Né? Sim, a nossa Assembleia foi em janeiro, em Anaheim. A nossa Assembleia foi em Anaheim. Fica onde, Anaheim? Aonde fica Anaheim, para os nossos espectadores poderem se situar? Eu acho que é assim, perto de Los Angeles. Estados Unidos. Estados Unidos. Sim. Porque eu me lembro que passou por onde tem aquela placa bem grande, Hollywood. Sim. E era perto da Disney, a primeira Disney. Companheira, eu vou pedir só para vocês virarem o telefone, colocarem ele em pé. Certo. Isso. Aí afasta um pouquinho, que dá para pegar os dois. Aí. Baixa só um pouquinho agora. Pronto. Que aí a gente pode conversar. Bota um pouquinho mais para trás. Bota ele um pouquinho mais para trás. É isso aí, pronto. Aqui é assim. A gente faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vai ajustando. Vocês já conheciam os Estados Unidos naquela época já, não? Ela está toda torta aí. Você já conhecia os Estados Unidos naquela época? Sim, nós fizemos uma excursão antes. Um grupo de governadores brasileiros organizou uma excursão antes da Assembleia. Então, nós fomos nesse grupo. Antes disso, nós fomos à Convenção Internacional de 92, 93, que foi em Taipei.
Inclusive, agora vai ser em Taipei. Taipei é Taiwan, né? Em Taiwan. Ah, longe, viu? Taipei é longe. Foi. Agora nós não fomos direto para Taipei. Nós fomos paramos em Bangkok, passamos 3 dias em Bangkok. Em Bangkok, no hotel que nós estávamos hospedados, tinha reunião de Rotary, clube de Rotary. Alberto foi assistir a reunião, eu fui com ele. Eles fizeram a reunião toda em inglês, porque nós estávamos presentes. Foi muito interessante. O palestrante era um ministro lá. E aí vocês foram a Anaheim, né? Próximo. Aí depois, em janeiro de 93, né? Fomos para a Assembleia em Anaheim. E aí, como é que foi essa Assembleia lá em Anaheim? O lema foi acreditem no que faz, faça aquilo em que acredita. O presidente era Robert Bart. Não sei se ele era alemão. E vocês passaram quanto tempo lá na Assembleia? A Assembleia era longa, era quase uma semana. Era quase uma semana. E tinha reunião para... Foi o primeiro ano que teve reunião também para o cônjuge. Aí, durante o período que nós estávamos no hotel, era um hotel só para a Assembleia. Não tinha outros hóspedes. E tinha as reuniões dos governadores e dos cônjuges dos governadores também. Porque antes a esposa do governador não era convidada do Rotary, não ir para a Assembleia. Podia ir, mas não participava das reuniões. Mas no ano anterior, eles começaram a envolver também a esposa do governador. Porque nessa época, mulher não podia ser rotariana. Ainda tinha a impedição, né? Que Sim. você sabe, só entrou em... Não, já podia, porque não foi em 87. Na verdade, foi em 89, se eu não me engano, companheira. 89. Mas eu creio que mesmo assim, como tudo, né, na sociedade, deve ter levado um tempo para as pessoas se adaptarem à presença feminina em Rotary. Não tinha nenhuma governadora, não. E daí me digam cá uma coisa. Por onde vocês começaram as visitas de vocês? Nós Lembram começamos logo em julho. Mas qual foi o clube? Os primeiros clubes. Como é que foi? Qual foi o primeiro clube que vocês visitaram? Lembram disso? Foi. Nós começamos justamente pelos clubes mais distantes. Então, nós viajávamos muito... Era muito difícil a comunicação. Não existia telefone móvel, né? Era Sim. só telefone fixo. E o mais adiantado que tinha, assim, para... Não faço não, que eu não... Era máquina de escrever elétrica. E o fax. Então, a gente fez todo o preparo no ano anterior, eu de secretária dele,
porque também não existia a secretaria do Rotary estruturada, né? Quem era secretário era um companheiro rotariano do clube. Então, eu que ficava digitando as... A gente comprou uma máquina elétrica e um fax, que era o que tinha de mais moderno para a comunicação, porque a máquina elétrica reproduzia, né? Gravava as cartas. Sim. E eu fazia tudo. E a gente, então, elaborou o plano de viagem para ir passando justamente por aqueles clubes de preferência no dia da reunião. Mas tinha vezes que para fazer a visita no dia que era marcado da reunião. E era um dia todo para aquele Rotary. Mas